Estamos de volta com Novos Tempos, que hoje está falando sobre como a infância está se distanciando das brincadeiras tradicionais e se aproximando cada vez mais dos equipamentos eletrônicos, com as crianças tendo cada vez mais acesso à tecnologia. Acompanhe um pouco mais sobre o assunto na reportagem dessa edição. Cabo de guerra, elástico, amarelinha. Você reconhece estes nomes? São brincadeiras infantis bem famosas, mas que têm feito bem menos sucesso entre a criançada atualmente. É que os pequenos estão preferindo usar os eletrônicos. Como Diego, de 3 anos. O pai conta que o menino é ligado em tecnologia desde que tinha apenas 1 ano de idade. Hoje ele já pega, ele já mesmo escolhe o desenho ou o filme que ele quer ver, o jogo que ele quer mexer, o aplicativo, né? A gente já utiliza um aplicativo que seleciona somente o acesso que ele pode ter, então é restrito, né, a utilização para aplicativos da idade dele. Então, mas aí dentro desse limite ele já escolhe tudo que ele quer, já sabe operar sozinho. A gente tenta controlar, né? Acaba que em alguns momentos a gente permite um pouco além devido a alguma circunstância, né? Ou ele está com resfriado, com alguma coisa para compensar alguma perda que ele tem, alguma dificuldade que ele tem, a gente permite um pouco mais, mas a gente tem uns horários mais certos que a gente deixa ele mais à vontade. O pequeno Diego também não abre mão dos brinquedos. E sempre que podem, os pais acompanham e incentivam as brincadeiras. A gente evita a utilização, né, desses eletrônicos, porque a gente sabe que acaba que se você foca muito nisso, né, acaba a criança ficando muito presa naquele mundo ali. Segundo especialistas, a oferta pelos pais de eletrônicos como opção de brincadeira para as crianças é cada vez mais comum. Por isso, eles alertam que é necessário controlar o uso. A tecnologia está aí, nós não podemos dar as costas a ela, né? Mas a partir do momento em que ela começa a tirar oportunidades das crianças, eu sinto que é hora de pensarmos, fazer um alto lá e pensarmos, né, até que ponto está sendo positivo, porque tira oportunidades de convívio e de interação, de cultivo de valores. A criança vai ficando cada vez mais individualista. Alguns esforços para isso acontecem na escola. Com a intenção de que os alunos revivam as brincadeiras em grupo, um colégio de Belo Horizonte criou um projeto bem legal na aula de educação física. As crianças trouxeram para a sala de aula a história de várias brincadeiras. Depois foram para a quadra aprender cada uma na prática. A gente pensou nesse projeto de brincadeiras antigas para exatamente retornar com os alunos essas brincadeiras que são um pouco menos usuais para eles nos dias de hoje. A gente fazer esse projeto em 1 mês de aula. Nesse 1 mês, a gente explica cada dia uma atividade diferente para os alunos. A gente traz as regras, explica as regras e deixa os alunos experimentando e brincando. Quando é necessário, a gente altera uma regra ou outra para melhor adaptação deles. Os ganhos vão além da aula de educação física. Tem que aprender as regras, aprender a compartilhar, aprender que o coleguinha tem a vez dele, né? Então ela aprende a ceder, aprende a respeitar, aprende a ouvir. E as crianças adoram a ideia. E quando questionamos o que elas preferem, internet ou brincar na escola, olha só as respostas. Você gosta mais de brincar aqui ou de brincar no celular e no computador? Aqui. Por quê? Porque aqui tem muitas pessoas para brincar, você não fica só online, não vicia. Eu gosto mais de brincar com os meus amigos. Porque no computador ele pode ter coisas que não são adequadas para a minha idade. Porque aqui eu posso brincar de várias coisas, não só no computador. Porque aqui tem amigos e a gente brinca de educação física. Bom, Priscila, a gente acompanhou um pouquinho aí na reportagem sobre essa questão da escola incentivando essa retomada das brincadeiras. Qual que é o papel da escola nisso tudo? Ela pode realmente ajudar nesse processo, ajudar os pais?
Sim, eu acho que a escola tem um papel importante, uma vez que as crianças passam muito tempo na escola, né? Tem crianças, inclusive, que ficam em horário integral. Então, esse resgate das brincadeiras, ele é muito importante. Mas eu acho que a gente não pode deixar de lado o papel da família, né? Então, não adianta a escola fazer isso se quando o menino chega dentro de casa, vai direto para a televisão, vai direto para o iPad, etc. Ou seja, isso também é uma função muito importante da família. A família não pode delegar isso para a escola, né? E eu acho que em termos do papel da família, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual que é o uso que esses pais estão fazendo dos eletrônicos. Porque tem crianças que se queixam, por exemplo, não, eu vou conversar com meu pai e ele está lá, ele não presta atenção no que eu estou dizendo. Então a criança aprende pelo exemplo. Então se eu digo que não é também para mim, né? Por mais que o meu uso como adulto seja diferente, é importante não só a questão do brincar, mas a questão do contato, do olho no olho, da oportunidade para conversa, né? Que o eletrônico, infelizmente, ele acaba que diminui isso. Pelo que eu entendi, você disse que nós não devemos nem demonizar, quer dizer, os eletrônicos não são os vilões, mas nós não podemos ser ingênuos diante deles, não é verdade? Exatamente, exatamente. E a gente tem que pensar que as pessoas que desenvolvem os eletrônicos e os programas, eles entendem muito do funcionamento cerebral, do desenvolvimento da criança, né? Mas apesar deles saberem de todos esses dados, eles muitas vezes vão reforçar e vão fazer uma propaganda da ideia de que esse aplicativo aqui é bom para desenvolver isso ou aquilo na criança, né? Quando a criança pode desenvolver isso fora dali, né? Então, muitas vezes, assim, que essas coisas atraem e estimulam as crianças, isso é fato, né? E é por isso, inclusive, que num cérebro tão imaturo, a gente precisa cuidar ainda mais. Eu fiquei assustado, porque agora, por fato de ter a filha, de estar acompanhando com ela os desenhos, um canal específico para criança, o quanto de bombardeamento, de consumo, né, e de promessas de quase de felicidade, é assustador, né? Sim, sim. Né? Então, são promessas de felicidade, são ganhos, assim, nos jogos também muito imediatos, ou seja, eu não faço esforço nenhum e ganho mais não sei o quê, e ganho mais um sorrisinho, e consigo montar um sorvete lá todo elaborado com muito pouco esforço, né? Isso ensina para a criança o quê? As coisas vêm fácil, eu apertar um botão que tudo vai acontecer, né? Ou seja, a criança ela está aprendendo ali no dia a dia com aquilo, né? E por isso a importância da gente não é, como eu disse, não é que então agora eu vou esconder isso aqui, não existe mais, mas é inclusive ensinar para as crianças qual que é o uso adequado e correto disso. E essa questão, né, de pais educadores, de estar brincando junto, né, deles também ter outras formas de estímulo da dimensão lúdica da criança, né? Sim, sim. Né? Então, de repente, se tem um personagem lá que a criança gosta, pega um livro e lê de algum tema que tenha a ver com isso. Se assistir um filme, então, assim, vamos conversar um pouco sobre isso, né? Não precisa sentar e ter aquele debate formal, mas e aí, o que você achou do que o fulano fez naquela situação? Né? Isso estabelece o contato e isso é usar dessa coisa que é ofertada de uma forma mais educativa. Né? Há uma idade para a criança ser iniciada no contato com os eletrônicos e há um tempo que, vamos dizer assim, seja mais adequado a cada idade? Como que você... Então, tem essa recomendação que antes dos 2 anos, de forma alguma, né? Assim, tem algumas pedagogias que falam até antes dos 7, até mais adiante, assim, que vão manter, mas eu acho que isso é irreal no mundo de que hoje, vivemos, né? Mas, de fato, é importante limitar, inclusive, tempo. E não adianta falar para a criança, você vai desligar, às vezes você tem que pegar e guardar, né? Porque pelo impulso dela, ela vai usar isso. Então, é muito mais importante você ensinar como usar. O que é que a criança está acessando na internet, né? O eletrônico não é um substituto para a falta de tempo dos pais de estarem com os filhos, né? Com certeza não. E, infelizmente, é muito usado dessa forma. Né? Então, a criança senta para ela não ficar fazendo bagunça lá no restaurante. Tem restaurantes, inclusive, que já oferecem, né, um iPad lá para cada criança e a criança fica lá se entretendo enquanto espera, né? Priscila, e quais são os sinais de que as crianças nos dão de que está sendo problemático o uso dos eletrônicos? A Fernanda falava de uma dependência e tal. Há alguns sinais que deveriam nos preocupar? Sim, a primeira coisa é o tempo e o uso que ela realmente faz disso. Tem crianças que quando você tira o eletrônico, ela vai se desorganizar completamente. Né? Então, assim, é como quando você tira uma droga de alguém que está viciado, assim, ele entra em abstinência, né? Então, isso é um sinal. Outro sinal muito claro é a questão do desempenho na escola, né? Muito frequentemente, essas crianças que têm um uso excessivo de eletrônico não vão bem na escola, ou vão ter dificuldades na escola. Então, isso também é um outro sinal muito claro. Outra coisa é o quanto a questão das relações sociais. Será que essa criança interage face a face ou ela chega em casa, se recolhe para o seu quarto
e fica lá. Interessante isso. Né? Então, muitas vezes os pais colocam um computador ou uma televisão no quarto da criança. Na verdade, você está favorecendo esse isolamento. Né? Diferente da televisão ali na sala de TV, onde a família toda interage, discute, briga, inclusive, sobre que programa vão assistir. Mas a criança ali está aprendendo essa convivência social. E o que fazer se o meu filho, alguém está nos assistindo, né? Meu filho ou meu aluno está apresentando tais manifestações? O que fazer? Qual seria o que é indicado? O que é indicado? Assim, na verdade, como a criança ela não tem essa capacidade de se limitar, é importante que os pais deem esse limite. A conversa é importante avaliar com a criança se ela está percebendo a relação disso com o desempenho dela na escola ou com outras coisas. Mas a criança, muitas vezes, ela não tem condição de fazer essa avaliação. E aí, realmente, é o pai e a mãe que tem que entrar. Então, é limitar, é programar, olha, tal hora estudo, tal hora é eletrônico, mas depois disso, isso é guardado. Porque a criança jura de pé junto e ela não faz, nem é por mal, mas é da mesma forma que a pessoa tem o impulso de buscar alguma coisa, assim, né, de repente, a gente tem isso, não tem? De repente, nem sei porquê, mas eu tô lá no Facebook, assim, eu nem sei o que eu tô vendo. Então, imagina como é que é isso no cérebro de uma criança, né? Então, os pais, de fato, precisam limitar, eles precisam tomar rédea disso. E muitas vezes isso não acontece porque a criança sabe muito mais como é que o eletrônico funciona do que os pais. Mas aí fica a falsa ideia de que porque ela sabe como funciona, ela sabe controlar isso. Isso ela não consegue fazer. Isso é função dos pais. Minha vontade era a gente continuar essa conversa né, e ampliar discussões com pais, com educadores, né? E espero ter essa oportunidade com você, viu, Priscila? Ok, obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, obrigada. Como vimos no programa de hoje, a dimensão lúdica da vida, brincar, jogar, se divertir, é coisa muito séria. Precisa ser bem cuidada. Na infância, geralmente, é quando estamos mais vulneráveis aos riscos de abusos e desequilíbrios. Por isso, precisamos ser acompanhados e protegidos pelos pais, educadores e governantes. O uso dos eletrônicos com inteligência, criatividade e moderação pode estar a serviço da vida. Eles podem proporcionar ricos aprendizados, desenvolvimento de habilidades e, quem sabe, momentos marcantes e inesquecíveis com a família e os amigos. Bom, por hoje é só, fiquem com Deus. Fernanda, é com você. O Novos Tempos é feito pela PUC-TV Minas em parceria com o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. Nós voltamos na semana que vem com mais debates importantes para você. Até lá. Tchau, tchau.